Olá, senhores, senhoras, muito boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite, Aguinaldo, Wilson, Cavalcante, boa noite, Guilherme, Vitor, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Prova? Vocês estão se referindo aí à prova da elétrica, pessoal? Já mandei, tá? Mandei no e-mail de vocês as notas já. Só uma observação, esse comentário que eu estou fazendo aqui é apenas para o pessoal que está fazendo aí o curso estava fazendo, né? O curso de eletricista predial comigo, a gente finalizou, e aí eu passei uma provinha para eles, não tem nada a ver aqui com a nossa realidade do curso de solar por enquanto não, tá? Algumas pessoas informaram o e-mail errado na prova, então por conta disso deve ter voltado. Eu recebi algumas mensagens aí, né, de que alguns e-mails voltaram. Então, vocês têm que ficar atentos, pessoal, porque eu coloquei lá, né, no cabeçalho da prova, cuidado para não colocar o e-mail errado, conferir novamente, reconferir se fosse o caso, mas vocês nem sempre fazem isso, né? Então, acaba voltando o e-mail aí, e nem todo mundo recebe o resultado, tá? Mas eu já enviei para vocês já. Pessoal, com relação a nós aqui, né, do curso de fotovoltaico, eu estava devendo para vocês aí o material da última aula, e um exercício também, né, que eu falei que passaria para vocês. Já atualizei, certo? O nosso link de material de aula, atualizei agora há pouco. É o mesmo link que eu mando para vocês sempre, tá? Aquele link, pessoal, que eu mandava aos sábados, domingo às vezes, né, na segunda-feira ou terça, é o mesmo, tá? Eu simplesmente mando para sinalizar para vocês que eu já atualizei, né, com o material que foi apresentado na aula anterior. Dessa vez eu não mandei, tá, nos grupos, mas vocês podem consultar o histórico de mensagens e acessar o último link que eu mandei para vocês, o último link de material de aula, certo? E aí eu já atualizei tanto com o material que foi apresentado na aula passada, como o material que a gente vai estar apresentando para vocês aqui hoje, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar por lá, também fiquem à vontade. Quem puder já ir checando aí para mim se consegue acessar esse material e me dar um feedback também, eu agradeço, tá? Professor, não deu tempo fazer a prova? Pessoal aí da prova ainda, né? O link está disponível para vocês ainda, né? Da prova. Então, se vocês quiserem, ainda dá tempo de fazer, tá? Só acessar o link, responder e enviar para mim. Não recebi o Gmail. Pessoal que não recebeu a nota por e-mail, manda uma mensagem aí no meu privado do WhatsApp, que eu vou tentar dar uma olhada aqui para vocês e informo qual foi a nota de vocês, tá? Por gentileza, façam isso. Acabei de baixar o material da aula 9, beleza. Obrigado pelo retorno, tá, Ederson? Lembrando, pessoal, que esse material é o da aula 9, que foi da aula passada, e já tem o que vai ser apresentado na aula de hoje, provavelmente alguma coisa que eu vou apresentar para vocês na próxima semana, tá? Não há garantias de que eu vá conseguir cumprir tudo o que eu planejei para hoje,
Coloquei bastante material lá para vocês. Como eu faço para recuperar, professor? Pessoal, para a gente finalizar, tá? Com essas questões da prova, eu mandei lá no grupo de eletricista, né, que vocês fazem parte, uma atividade complementar. Na verdade, é um link, né, que vocês acessam aí como se fosse o link da prova. São 3 questões apenas. Então, quem não atingiu a nota mínima da prova, por alguma razão, acesse esse link da atividade complementar e responde ela da mesma forma que vocês responderam a prova, que vai contabilizar como a nota que vocês precisariam, tá? Alcançar para poder, enfim, serem aprovados na prova teórica, certo? Se vocês não encontrarem esse link, mandem mais uma vez aí uma mensagem para mim, tá? Que eu encaminho para vocês. Como alguém tinha perguntado aqui para mim, como isso aí voltado já para a gente aqui, né? Professor, quando usar paralelo e quando usar em série? Temos uma pergunta aí de um colega de vocês, né? Que eu já respondi essa pergunta, me lembro de ter comentado com vocês. Alguém saberia me dizer, pessoal, quais são as vantagens, né? Ou as desvantagens de uma ligação ou outra entre módulos? Quando é que vale a pena, né? Quando é que eu posso conectar módulos em série? Quando é que eu posso conectar módulos em série e em paralelo ao mesmo tempo? Alguém se recorda aí do que a gente comentou sobre isso? Obrigado pelo retorno, tá, Ramon? Pessoal que está chegando agora aí, essa prova da qual eu estava comentando é a prova do pessoal que faz o curso de elétrica comigo, certo? A prova da gente aqui, por sinal, pessoal, eu já falei para vocês que nós vamos fazer uma prova teórica, né? No final aí das nossas aulas, eu comentei com vocês, né? Essa prova eu vou estar mandando para vocês, a gente está na aula 10 hoje, então eu devo estar mandando aí na última aula, né? Na aula do dia 12, certo? Dia 12 não, né? A aula 12, de número 12, tá? São 12 aulas no total. Pode fazer, Antônio. Perdeu a aula 9, dá tempo para assistir ainda. E aí, pessoal, a questão da conexão série paralelo, que a gente já viu, hein? Alguém se arrisca aí? Bom, vamos lá. Quando eu conecto módulos fotovoltaicos em série, né, a gente chegou a falar aí, né, sobre um ganho de tensão que nós vamos ter nessa associação, tá? Uma característica da ligação em série de módulos fotovoltaicos é justamente o fato da gente conseguir aumentar a tensão do conjunto enquanto a corrente elétrica ela vai permanecer a mesma. Veja, pessoal, quando você está dimensionando, né, um sistema fotovoltaico para um cliente seu, seja ele qual for, o que você precisa se preocupar, né, inicialmente, e é exatamente o que vocês devem estar fazendo aí, né, com a planilha que eu mandei para vocês, para quem já está mexendo na planilha. Quem não está mexendo provavelmente não vai saber do que eu estou falando, mas lá na planilha, com os dados que a gente vai inserindo, né, dados de entrada, irradiação solar, demanda do cliente, fator de dimensionamento do inversor, área dos módulos, potência individual dos módulos, todos esses dados de entrada, né, que são informações que você vai fornecer para a planilha, eles vão ser utilizados para que a planilha automaticamente calcule a potência total do arranjo de módulos fotovoltaicos que você precisa para atender aquela demanda daquele cliente naquelas condições de irradiação solar do local, tá? Em outras palavras, o que a gente dimensiona é a potência total do arranjo de módulos. Então, se eu tenho um arranjo com 1,5 kW
pico de potência total. Então, seria o somatório das potências de todos os módulos. 1,5 kW pico, pessoal, é a mesma coisa que 1.500 watts, certo? Então, veja, se eu tenho 1.500 watts, tá? Um exemplo aí simples para a gente entender. E eu estou utilizando um módulo de 300 watts de potência individual, 1.500 dividido por 300 dá quanto? 5 módulos, tá? Ora, eu preciso de um arranjo com 5 módulos, né? Pelo dimensionamento que eu fiz para atender a demanda do meu cliente. Se eu tenho uma potência total do arranjo, as motos, né? Eu acho graça porque eu estava até agora há pouco aqui estudando e não passou uma moto. É eu começar o link de aula com vocês, as motos começam aqui. Ó. Bom, mas veja, se eu tenho 1.500 watts de potência de módulos no meu arranjo fotovoltaico, a potência do meu inversor, a gente vai falar até sobre isso hoje, tem que ser compatível. Então, pode ser 1.500, né, que seria o ideal, digamos assim, em algumas condições, mas pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos, de acordo com o que a gente vai comentar hoje aqui, tá? A potência do inversor. Veja, se eu tenho 5 módulos, como é que eu vou conectar esses módulos ao meu inversor? Todos vão estar em série? Todos vão estar em paralelo? Vai ser misturado, série e paralelo? Pessoal, essa questão da ligação, quem vai definir isso são os limites de entrada do inversor. Se eu tenho um inversor que tem uma corrente máxima de entrada e uma tensão máxima de entrada, eu não posso conectar os meus módulos em série ou paralelo de acordo com o meu bel prazer, né? De acordo com a minha vontade. Eu tenho que respeitar esses limites. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, seguindo esse exemplo que eu já comecei. Quantos módulos são, pessoal? Nosso exemplo. 5 módulos, tá? 300 watts cada um. Vamos imaginar que cada módulo tem uma corrente de curto-circuito. Quem se lembra aí da aula que eu mostrei para vocês o catálogo do módulo fotovoltaico? Um dos parâmetros do módulo é a corrente de curto-circuito. Se cada módulo tem, vamos colocar aí, 8 amperes de corrente de curto-circuito, e a corrente máxima de entrada do meu inversor é 18 amperes, eu posso conectar os 5 módulos em série, pensando na corrente apenas. Sim ou não? Por gentileza, respondam para mim aí no nosso bate-papo, tá? Agradeceria quem quiser e puder participar. Repetindo aí para quem não prestou atenção, cada módulo tem 8 amperes de corrente máxima. Coloquei os 5 módulos em série. A corrente máxima de entrada do meu inversor é 18, acho que falei 18, né? 18 amperes. Posso conectar os 5 módulos em série e, dessa forma, a entrada do meu inversor, pessoal, sim ou não? Falta alguém responder ainda, pessoal? Tá, agora eu me preocupei um pouquinho, tá? Eu pensei que isso estava claro já para vocês. Deveria estar, mas pelas respostas eu estou vendo que não está. Eu vou abrir novamente aqui a apresentação da gente, que fala sobre isso. Isso aí, pessoal, todo mundo tem que tá claro para vocês, tá? Essa questão. Deixa eu abrir aqui novamente, tá? Vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma revisãozinha sobre isso, porque eu quero que vocês entendam, de fato, essa questão aí de ligação série e paralelo de módulos, tá? Só um minutinho. A resposta correta deveria ser sim. Né? Eu posso fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Todo mundo consegue visualizar minha tela já, pessoal? Tá aparecendo aí para vocês? Beleza. Ó, prestem atenção aqui, por favor, tá?
que foi que nós vimos com relação à associação em série de módulos? Vou pegar até, acho que esse exemplo aqui é um exemplo bacana para a gente fazer essa revisão. Veja, desconsiderem esse diodo aqui, tá? Como eu falei na aula, que nós tratamos de associação em série de módulos, esse diodo é simplesmente ilustrativo, ele não está aí de fato. Bom, nesse exemplo eu tenho dois módulos conectados em série. Cada módulo tem 24 volts, né? Tensão de circuito aberto, vamos imaginar, 5 amperes de corrente máxima aí. A gente pode colocar essa corrente como sendo a de curto-circuito. O outro módulo, pessoal, a mesma... Opa, perdão, tá? Eu acabei falando errado aqui. 24 volts e 5 amperes é o resultado da associação em série. Cada módulo, corrigindo aí para vocês, vai ter 12 volts de tensão máxima e 5 amperes de corrente máxima, tá? Percebam que os dois módulos são idênticos aqui. Tem os mesmos parâmetros. Se eu conecto esses dois módulos em série, a corrente total vai permanecer, pessoal, 5 amperes. Quem vai somar é a tensão elétrica, a voltagem. Se cada módulo tem 12 volts, a tensão total desses dois módulos conectados em série vai ser 24 volts. O exemplo que eu falei para vocês foi o seguinte: 5 módulos, nem falei da tensão ainda, tá? Falei só da corrente. 5 módulos com 8 amperes cada um de corrente máxima. Então, o que você entende com isso? Que os 5 módulos são idênticos. Todos eles vão ter a mesma corrente máxima. O que quer dizer que se eu conecto esses módulos em série, né, os 5 módulos conectados em série, a corrente que vai passar por esse conjunto é a mesma corrente individual de cada módulo. Ou seja, a corrente total vai continuar sendo 8 amperes. Se o meu inversor tem 18 amperes máximos que ele pode receber na entrada sem danificar o equipamento, isso quer dizer que eu posso, pelo critério da corrente, eu posso conectar esses 5 módulos em série no meu inversor. Tá? Agora, vamos imaginar que a tensão de cada módulo, eu falei da corrente, né? A corrente eu falei que é 8 amperes. Vamos imaginar que a tensão de circuito aberto, que é a máxima tensão de cada módulo, seja 50 volts, por exemplo. Bom, 50 volts vezes 5, agora sim, a gente vai somar as tensões de todos os módulos que estão em série. 50 mais 50 mais 50 mais 50. Então, 5 vezes 50, 250 volts. Pessoal, se a tensão máxima de entrada do meu inversor, vamos imaginar que seja aí 450 volts, a tensão dos meus módulos ainda está abaixo da tensão do meu inversor. Posso fazer essa conexão? Posso. Acabei de comprovar a compatibilidade dos módulos, do arranjo de módulos, na verdade, com o meu inversor. Os limites de entrada do meu equipamento inversor, eles estão de acordo com os máximos de tensão e corrente do meu conjunto de módulos, tá? Agora, se eu quisesse conectar, por exemplo, aí, vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá? E aí, por gentileza, me respondam. Se eu quisesse conectar esses 5 módulos, ainda no mesmo exemplo, tá? Esqueçam esse slide aqui. Nesse exemplo que nós começamos a aula de hoje. Se eu quiser conectar os 5 módulos em paralelo, e esse paralelo, o resultado dele, eu conectar na entrada do meu inversor. Posso, pessoal? Sim ou não? Alguém lembra aí as características do paralelo, né? Qual é o ganho que a ligação em paralelo vai nos fornecer?
Todo mundo concorda que não? Alguém acha que é possível fazer essa ligação? Olha, o Thiago os Thiagos, né, mataram a charada aí, né, o Lineker também. Então, pessoal, numa associação em paralelo, diferente desse caso aqui da tensão, que o ganho, né, da associação série, na verdade, que o ganho é de tensão, no caso da ligação em paralelo, vai aumentar a corrente. Se eu tenho 5 módulos em paralelo, a corrente máxima, aí sim, vai ser 40 amperes. Eu vou somar as correntes de todos os módulos. 40 amperes está muito acima da corrente máxima de entrada do meu inversor, que nós consideramos como 18 amperes. Não posso fazer essa conexão, tá? Então, de uma vez por todas, entendam que, uma vez que vocês tenham definido quantos módulos vocês precisam para atender a demanda do seu cliente, para saber como será feita essa ligação série e paralelo, você precisa entender os limites do seu equipamento inversor, tá? Para que essa conexão seja feita adequadamente, sem comprometer a segurança dos equipamentos, tá? A integridade dos equipamentos. Mas qual a vantagem de aumentar a amperagem nos sistemas on-grid? Mais uma vez, a gente não vai levar em consideração, pessoal, inicialmente, esses ganhos de tensão e corrente. Inicialmente, para definir a quantidade de módulos que você precisa, você analisa a potência que você precisa para atender a demanda do cliente. Uma vez que você tem a quantidade de módulos definida e o seu inversor definido, você vai tomar cuidado com essa conexão série e paralelo que vai ser feita para que os ganhos de tensão e corrente associados a elas não danifiquem o inversor, tá? Não é que exista uma vantagem ou não. Existe uma questão de compatibilidade do arranjo de módulos com o equipamento inversor, tá? Lembrando aí para vocês, né, que não importa qual seja a ligação que você vai fazer entre módulos, a potência, se você estiver utilizando X módulos, a potência vai ser a potência de 1 vezes X, vezes a quantidade de módulos. No entanto, essas conexões série e paralelo podem, né, gerar ganhos de tensão e corrente que podem ultrapassar os limites do inversor. Espero que tenha ficado claro, né, isso para vocês, porque a gente já tinha falado sobre isso, né, na aula de associação de módulos. Então, com essa nova explicação, espero que não tenha ficado dúvidas, tá? Caso ocorra pequena sobretensão, o inversor irá descartar o excedente? Isso. Quando, pessoal, a gente vai falar hoje sobre isso, né? Os inversores, eles tendem a aceitar um certo limite, né, de sobrecarga de acordo com as especificações do fabricante, né? Então, sempre ele vai receber um pouquinho a mais, sem sofrer nenhum dano, desde que esse pouquinho a mais seja garantido pelo fabricante de que, de fato, você pode sobrecarregar, entre aspas, o seu inversor, tá? De todo e qualquer caso, a potência nominal do inversor é aquilo que ele vai entregar na saída. Exemplo, tá? Prestem atenção nesse exemplo. Se eu tenho um inversor de 4 kW, potência nominal dele é 4 kW, e eu estou conectando 4,2 kW de módulo fotovoltaico nesse inversor, o meu fabricante está me dizendo, você pode conectar até 4,8, se você quiser. Então, se eu estou conectando 4,2 kW, está acima da potência nominal, porém, está dentro da faixa de garantia do meu fabricante. No entanto, pessoal, se o meu arranjo de módulos estiver gerando 4,2 kW, independente, o meu inversor só vai ser capaz de, na sua saída, entregar à rede e as cargas conectadas à rede 4 kW, que é a potência nominal dele. Ou seja, ele ceifa, né,
ele mantém o máximo de potência na sua saída, né, potência CA, ele mantém ali em torno do nível de potência nominal dele, tá? Acima disso, ele vai, digamos assim, vai ter um corte aí, né, um limite, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Isso paralelo ajuda nos cabos, e esse limite como se fosse um pico de pouco tempo ou contínuo com aumento de tensão. Acabei falando já, né, Gui, do limite de suportabilidade do inversor. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Com relação aos cabos, uma ligação em paralelo, na verdade, eu não diria que ajuda os cabos, não. Tá? Eu diria que um excesso de ligações em paralelo pode fazer com que vocês precisem de cabos com bitolas maiores, né? Cabos de prolongamento, porque você vai ter uma corrente maior. Então, na verdade, isso pode ser, digamos assim, prejudicial, né? Ao seu sistema, no sentido de que você vai ter que gastar mais, etc, etc, né? Cabos de bitolas maiores são mais caros, tá? Ó, pessoal, eu vou fazer o seguinte, como eu já fiz esse comentário, né, que eu achei que era importante fazer no começo da aula de hoje, todo mundo entendeu, ficou claro essa questão do série paralelo? Sim? Beleza. Então, bora para a aula de hoje, né? O que de fato a gente estava planejando falar aqui com vocês. Rapaz, tá uma bagunça isso aqui, é coisa do mestrado, é coisa de trabalho. Depois eu vou mandar uma foto para vocês, essa área de trabalho aqui, vocês vão se assustar. Pronto. Pessoal, na aula passada, né, nossa aula de número 9, a gente começou a falar sobre inversores, né, fotovoltaicos, e aí eu comentei com vocês que o enfoque maior aqui das nossas aulas, a partir de agora, vão se dar, né, pelo menos as aulas que tratem de inversores, esse enfoque vai estar em inversores de sistemas conectados à rede, certo? A razão principal disso é que esses inversores são mais robustos e tendem a possuir uma série de características, né, específicas que eles precisam ter para atender, inclusive, as normas da Agência Nacional e das concessionárias de energia, e características que nem todas elas vão ter também nos inversores de sistemas off-grid. Então, já que a gente tem que pegar um tipo de inversor para Cristo, né, para estudar, a gente vai levar em consideração aquele que é mais robusto. E eu sempre gosto de comentar com vocês, por mais que vocês perguntem, eu acho que devem perguntar realmente, né, sobre sistemas autônomos, mas na prática, pessoal, com toda certeza, olhando para o cenário da energia solar no mercado brasileiro hoje, vocês vão ter aí uma saída de, no mínimo, 95% de sistemas conectados à rede, tá? No final das contas, a não ser que seja a última solução para o cliente, o sistema autônomo, né? Se não for a única solução, ele vai estar preocupado com a economia que ele vai ter e com o retorno do investimento, que infelizmente, né, hoje a gente só consegue de fato esse retorno para sistemas conectados à rede. Ainda temos esse obstáculo, essa barreira com relação ao preço das baterias, ao tamanho dos bancos de baterias que são necessários para tornarem sistemas autônomos, né, autoeficientes, e a vida útil delas, que acaba sendo um pouquinho menor, né, do que deveria, e aí esse retorno acaba ficando menos possível na grande maioria dos casos, tá? Então, essas especificações técnicas que eu vou apresentar para vocês agora, elas vão se referir aos inversores on-grid, certo?
todas essas especificações que vocês estão vendo aí, tanto as de entrada, CC, como as de saída, elas vão constar no catálogo dos inversores. Eu mostrei para vocês o catálogo do módulo fotovoltaico, mostrei para vocês como que vocês leem e como que vocês interpretam as informações, né, desse catálogo de módulos, e hoje a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com o catálogo do inversor fotovoltaico, tá? Então, lembrando, tá, pessoal, que os dados de entrada, CC, por que entrada é CC? Porque vai receber o arranjo fotovoltaico que gera energia em corrente contínua, tá? Então, como dados de entrada, nós vamos ter a potência nominal, potência máxima, corrente máxima do inversor, tensão inicial de operação, tensão máxima e as tensões de MPP, né, que seriam do ponto de máxima potência. Vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles já já. E na saída, né, igualmente, também vamos ter potência nominal, corrente máxima, tensão, quantidade de fases, né? Temos basicamente hoje dois tipos de inversores fotovoltaicos para sistemas conectados à rede. São aqueles que têm a saída monofásica, tá? E aqueles que têm a saída trifásica. Então, quando eu falo que são dois tipos, eu me refiro a uma classificação que leva, pessoal, em consideração a quantidade de fases na saída, tá? Professor, mas e se eu tiver uma instalação bifásica, como é que eu faço? Você vai utilizar um inversor monofásico, na verdade, de saída monofásica, tá? Na grande maioria dos casos, como a gente vai ver mais adiante, inversores de saída monofásica são utilizados tranquilamente para conexão a redes bifásicas dos clientes, sobre algumas condições que a gente vai ver aqui nessa parte de inversores ainda, tá? Bom, eu vou trazer para vocês basicamente 3 marcas diferentes. Então, tem essa primeira tabela que vocês estão vendo aí na tela, né, de um inversor da marca PHB, certo? Quem não conhecia já anota aí, uma marca bacana, já trabalhei com ela, gostava também bastante. E além dela, nós vamos também ter acesso aí, pessoal, a tabelas que foram retiradas dos catálogos de inversores da ABB e da Refusol. Não, perdão, Fronius, da Fronius, tá? Bom, mas vamos olhar primeiro essa tabelinha aí. Pessoal, nesse catálogo, tá? Essa tabela foi retirada de apenas um catálogo. Assim como os catálogos de módulos fotovoltaicos, os catálogos de inversores, eles trazem informações de uma linha de inversores daquele fabricante. Então, no caso desse catálogo aí, nós temos informações de inversores de 1.500, né, watts de potência nominal. Temos informação de um inversor de 3.000 watts de potência nominal. E temos informação, né, dessa mesma linha de um inversor cujo modelo tem a potência nominal de 4.600, certo? Se eu quiser avaliar, por exemplo, os dados, né, os parâmetros elétricos do inversor de 3.000 watts, a minha análise, pessoal, vai estar limitada a essa coluna aqui, tá? A essa coluna aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Por gentileza, me acompanhem, tá? Eu vou fazer a análise passo a passo de cada parâmetro para esse inversor, né, o inversor da PHB, e aí eu peço que vocês depois, por gentileza, façam essa mesma análise para as outras tabelas que vêm em seguida, tá? Para ABB e para Fronius. Então, pessoal, por que eu tenho aqui máxima potência fotovoltaica 3.200? Aí você me pergunta, mas professor, não é 3.000 watts a potência nominal do inversor? É 3.000 watts, mas é aquela coisa que eu comentei com vocês, pessoal. Alguns fabricantes, na sua maioria, na verdade, eles informam um limite de sobrecarga que não vai danificar o inversor. A máxima potência fotovoltaica aqui, pessoal, é a quantidade máxima de potência de módulos
que eu posso conectar nesse inversor sem danificá-lo. Porém, é válido ressaltar que, por mais que vocês conectem 3.200 watts de potência de módulo, na saída desse inversor, nós vamos ter apenas quanto, pessoal? 3.000 watts, que é a potência nominal do equipamento. Certo? Beleza. Outro parâmetro, máxima tensão CC. O que seria máxima tensão CC, pessoal? Essa daqui é a máxima tensão de módulos fotovoltaicos conectados em série que eu posso conectar nessa entrada do inversor, tá? Então, veja, é aquela história que a gente estava comentando no começo da aula de hoje. Os meus módulos em série, a quantidade de módulos em série que vão estar conectados na entrada desse inversor não pode superar um limite máximo de 500 volts de tensão máxima, tá? Que seria a soma das tensões de circuito aberto, certo? Faixa de operação SP-MP, entre parênteses, MPPT. Pessoal, informação para vocês aí, uma curiosidade, né? Quem quiser anota, SP-MP é a mesma coisa que MPPT, tá? A única diferença é que SP-MP é a sigla para o termo em português, a expressão em português, seguidor do ponto de máxima potência. Essa mesma expressão em inglês, ela vai gerar uma sigla conhecida como MPPT, Maximum Power Point Tracking, rastreador do ponto de máxima potência, só que em inglês. Então, essa faixa de operação que vocês estão vendo aí na tela de vocês, 125 a 450, é a faixa de tensão que o fabricante do inversor, ele garante que o seu inversor, trabalhando dentro dessa faixa, vai estar entregando a máxima potência do sistema. Ele vai estar operando em torno do ponto de máxima potência, tá? Logo em seguida, a gente vê aqui, ó, tensão de partida, 125 volts. O que é a tensão de partida, pessoal? O meu inversor ele só vai começar a funcionar, né, entregar alguma coisa na sua saída a partir de 125 volts. Lembrem-se, tá? Lembrem-se do seguinte, a curva de geração, isso aí eu mostrei para vocês na aula passada, né, naquela interface de monitoramento do inversor fotovoltaico, tá? Então, aquela curva de geração, ela começa ali, né, às 5 e pouca da manhã, 6 horas, a depender da época do ano, da região do Brasil, e ela vai aumentando, tá, ao longo do dia, e depois ela vai caindo até zerar, no final do dia, a geração. Então, lá no comecinho do dia, pessoal, no comecinho daquela curva de geração, a gente só vai ter alguma leitura quando, no caso desse inversor de 3 kW, quando essa tensão for no mínimo 125 volts, tá? Então seria a corrente de partida, ou alguns datasheets vão estar em inglês, vocês vão encontrar como sendo o start. É a mesma coisa. Outra informação, corrente CC máxima. Já falei sobre ela para vocês. Inclusive, a corrente máxima desse inversor, né, 18 amperes, é a mesma do exemplo que eu dei para vocês. Percebam que a corrente máxima do vizinho aqui do lado, ó, é um pouquinho menor, 12 amperes, e a corrente máxima do outro vizinho lá, né, do inversor de 4.600 watts, é 20 amperes. Então, diferente. Beleza. O que mais de informação, pessoal? Número de strings em paralelo. Estão vendo aqui o número 2? Pois bem,
esse número 2 indica que eu só posso conectar no máximo, de acordo com as especificações do fabricante, até 2 strings em paralelo, não mais do que isso. Pessoal, se o meu módulo tem 8 amperes de corrente máxima de curto-circuito e eu conecto 3, por exemplo, né? 3 strings em paralelo, qual vai ser a minha corrente máxima? 3 vezes 8, 24 amperes. 24 amperes está muito acima do que os 18 amperes máximos da entrada do meu inversor. Então, já estaria fora, né, dessa questão da compatibilidade. Tá? Dados de saída, pessoal, aqui embaixo. Potência nominal, 3.000 watts é a potência máxima que ele vai entregar para a rede ou para as cargas que estão conectadas à rede, certo? Então, repetindo o que eu falei para vocês, por mais que eu conecte mais módulos, 3.200 watts de módulo, meu inversor vai ser capaz de entregar apenas um limite de 3.000 watts, tá? A máxima potência CA também é, né, os 3.000 nesse caso, não passa disso. Corrente na saída, pessoal, corrente máxima CA, 15 amperes alternados, tá? Frequência 60 Hz e 220 volts na saída. Então, esse inversor, ele vai ter uma saída aí, vamos imaginar, na verdade, vamos imaginar não, né? Está sendo dito aqui, saída monofásica, bifásica. Então, ele só vai ter aí 3 fios, fase neutro e proteção conectados na sua saída, tá? E nesse caso, a diferença de potencial aí entre fase neutro ou entre fase e fase que nós queiramos conectar na saída do inversor, né, entre a rede e a saída do inversor, vai ter um limite máximo aí de aceite de 220 volts. Existem inversores que essa tensão máxima na sua saída chega até 380 volts, né? Geralmente é 380 e 220, as tensões de saídas monofásicas dos inversores fotovoltaicos que são utilizados aqui no Brasil. Tá? Fator de potência, não vou entrar nesse mérito, porque eu teria que dar uma aula para vocês com relação a isso, e não é o foco da gente aqui, tá? Mas considerem fator de potência unitário muito bom, na verdade é o ideal, né, que a gente espera. E a eficiência desse inversor, percebam que ela é muito boa também, né? 97% a máxima eficiência. E no rastreamento do ponto de máxima potência chega até 100% quase, né? 99,5%. Certo? Pessoal, todos esses dados elétricos, né, que nós acabamos de comentar aí com vocês, são os dados elétricos dos quais vocês precisam ter conhecimento para analisarem essas questões de compatibilidade, como que eu faço a ligação dos módulos com o inversor, né? Analisar quanto cada entrada vai ter de limite para respeitar isso. Então, é basicamente o que vocês precisam saber em termos de dados elétricos, né? Dados técnicos, que vocês vão encontrar nos catálogos dos inversores, né? Fatalmente. Bom, e aí, como eu falei para vocês, nós temos uma tabela aí de um inversor da ABB. Ah, professor, está em inglês. Não sei ler inglês. O pessoal sempre fala isso, né? Pois é, pessoal. Vocês já devem ter percebido, né, que alguns equipamentos, principalmente aqueles importados, eles vêm com manual em inglês, né? Às vezes vem até inglês e chinês, inglês e francês, inglês e alemão, mas o inglês sempre vai estar como uma língua, digamos assim, técnica universal, tá? Você não precisa ser fluente em inglês para poder interpretar, por exemplo, um catálogo como esse,
né, de um inversor fotovoltaico, mas eu sugiro a vocês que vocês comecem a se familiarizarem com esses termos, né, técnicos, são termos técnicos, que constam aí no catálogo e que, independente, pessoal, de qual fabricante, qual marca seja, né, que você esteja trabalhando, todos esses dados técnicos vão ser os mesmos. Então, essas palavras em inglês, né, que vocês precisam aprender, pelo menos essas, elas vão estar contidas em outros manuais de módulos, sei lá, da própria Canadian ou da Ginkgo. Módulos não, né, pessoal? Já estava pegando o módulo, mas a gente está no inversor. Perdão. Inversores da Canadian, inversores da Fronius, tem muita coisa em inglês. Inversores da GrowWatch, tá? Todas essas marcas, elas podem disponibilizar para vocês apenas manuais em inglês. E aí vai ficar a cargo de cada um, né, buscar essa familiarização com essa leitura técnica, tá? E uma vez que vocês entendam pelo menos esses termos, eu garanto que vai ficar muito mais fácil entender qualquer outro, né, catálogo de inversor. Então, meus queridos, é o seguinte, ó, exercício para vocês aqui, tá? Para casa, além do que eu já passei. Deem uma olhada nessa tabela e façam uma comparação, pessoal, entre essa tabela e essa daqui. E depois vocês me digam se vocês conseguiram identificar, né, o que cada linha dessa em inglês representa, por exemplo, equivalentemente a essas linhas aqui em português, tá? Tem mais até aqui uma tabelinha da Fronius, mas essa está em português. Só que tem muitos manuais da Fronius em inglês, tá, pessoal? Eu costumo dizer que o inversor da Fronius ele é talvez o menos utilizado em instalações de pequeno porte, devido ao seu valor, né? É um dos inversores mais caros aí do mercado hoje em dia, dividindo aí esse lugar, né, esse espaço de careiro com outras marcas como a SMA, a própria ABB, né? É uma marca hoje que tem o seu valor de mercado significativo, né? Um pouquinho mais alto do que as outras, mas, pessoal, são marcas assim em que a qualidade, né, do produto é indiscutível, tá? São fabricantes de muita responsabilidade técnica, né, com seus equipamentos, tanto é que raramente a gente tem acesso a notícias de falhas, né, ou acidentes graves envolvendo esses equipamentos aí, tá? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas de vocês aí, que já temos 56 mensagens, né? Depois eu volto aí para a gente continuar com a explicação, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, tem alguns comentários aí entre vocês, né? Pelo que eu estou vendo. Deixa eu tentar filtrar aqui para ver se tem alguma dúvida que vale a pena comentar com vocês agora. Pessoal, o Gui falou aí para a gente, né, do Google Tradutor, que é uma ferramenta muito importante, né, eu diria, e muito dá um auxílio, uma ajuda muito boa, principalmente para quem tem dificuldade, né, com inglês. Mas a questão do Google Tradutor, pessoal, ela tem que funcionar ou tem que se fazer necessária no começo, né, onde você ainda não tem nenhum conhecimento, né?
com relação à leitura desses datasheets, desses catálogos, mas não vai dar para você estar sempre, né, acessando o Google Tradutor, enfim, traduzindo e entendendo essas informações desse modo, porque a gente sabe que na prática o tempo ele é dinheiro, né? E aí você tem que tentar otimizar o seu tempo da melhor forma possível. Então, o Google Tradutor é muito bom, é até rápida, né, a tradução utilizando ele, mas a depender da sua agilidade nesse processo, possa ser que isso gaste um tempo que pode fazer falta, né, para você depois. Frônios é o cão chupando manga, o Gui falou aí, né? Eles ganham na garantia, vende mais caro e raramente vai dar problema, pois a qualidade deve ser muito confiável. Todo mundo ganha, empresa que fabrica, instalador e cliente. Gui, concordo com você, cara. Eu tento não me tornar muito parcial aqui, pessoal, com relação às marcas, mas não tem jeito, né? A gente acaba tendenciando para uma marca ou outra. E eu tenho uma relação assim com a Fronius muito bacana, né, de confiança principalmente na qualidade dos produtos desse fabricante. E claro que tem um valor agregado a isso, né? Existe um custo equivalente, né? Um valor de mercado que está até bem acima do que várias outras marcas, mas a gente tem que dar o braço a torcer, porque de fato é um fabricante que investe muito, né, em tecnologia, em melhorias, né, nos seus equipamentos, não é uma marca estagnada. Além disso, tem a questão da garantia, que é muito boa com a Fronius, né? E o suporte técnico, pessoal, da Fronius é magnífico, né? Eu já precisei acionar, né, no começo aí da minha trajetória, o suporte da Fronius algumas vezes, e eles sempre solícitos, né, e dispostos a ajudar, e de fato o pessoal é tão bem treinado, né, e tão bem qualificado, que mesmo o atendimento por telefone, né, você consegue sanar suas dúvidas e resolver rapidamente aí o seu problema. Então, parar o marketing um pouquinho aqui da Fronius com vocês, mas de fato é uma marca que eu gosto bastante, tá? Apesar de ser caro. O que seriam esses números de ligações nessa tabela de especificação da Fronius 3 mais 3? Pessoal, 3 mais 3 aqui se referem às entradas, né, de corrente contínua do inversor. Alguém aqui lembra do vídeo que eu passei para vocês na aula passada, dos inversores? Deixa eu mostrar para vocês ele novamente, que eu acho que vale a pena para a gente comentar sobre isso. Deixa eu abrir aqui, tá? O vídeo. Aqui. E aí eu vou dar um pause na parte em que ele mostra para a gente a saída, né, do inversor, para vocês entenderem o que é que seria esse 3 mais 3. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Já mataram a charada aí, né? 3 positivo e 3 negativo. O Filipão aí já cantou a pedra, como a gente fala lá na Bahia. Queridos, olha aqui, acompanha comigo, tá? 3 positivos, 3 negativos. Esse inversor possibilita a conexão, né, de arranjos de módulos, arranjos não, né, mas strings fotovoltaicas em uma quantidade máxima de até 3. Então, eu tenho 3 entradas, né, 3 mais 3 são 3 positivos e 3 negativos, para fazer, pessoal, a conexão com os meus módulos. Inclusive, esse inversor aí do vídeo que eu mostrei na aula passada é justamente um inversor da Fronius, tá? Que é onde tem essa informação no catálogo que vocês perguntaram para mim. Ok. Vamos voltando.
Beleza, Lineker? Pessoal, é o seguinte, ó. Vocês querem meu número do celular? Deixa eu passar aqui para vocês rapidinho. Mandei aí no chat para vocês, tá? Pessoal, seguindo então, tá? Temos aí a questão de superdimensionamento de inversores e também o subdimensionamento. O que é que configura um superdimensionamento, pessoal? Eu conectar ao meu inversor uma quantidade de potência de módulos fotovoltaicos muito acima do que ele suporta. Isso é superdimensionamento, tá? Já o subdimensionamento seria o inverso, né? É eu conectar uma potência de módulos muito baixa, de modo que eu deixe uma folga muito grande, né, no meu equipamento inversor, o que também não é interessante para a gente, tá, pessoal? Para que a gente mantenha, vamos dizer assim, o inversor trabalhando ali próximo da sua máxima eficiência, é interessante que a gente não submeta, né, esse inversor nem a uma situação de superdimensionamento e nem a uma situação de subdimensionamento, tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Lá na planilha que eu passei para vocês, a gente tem um dos campos, né, que vocês inserem dados, é o de fator de dimensionamento do inversor, também chamado de FDI. Esse FDI ele vai estar entre 80% a 85%, a 120%, 130%, 140%, de acordo com o inversor, né, com a marca principalmente. E isso vai dizer quanto que você está considerando de folga ou de sobrecarga para o seu inversor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e, por favor, me respondam com sinceridade, tá? Só para eu fazer um levantamento aqui, que agora que eu me toquei, que eu nunca fiz essa pergunta nas turmas, mas eu quero saber com relação a vocês. A pergunta é a seguinte, pessoal, depois daquela aula que eu mostrei a planilha para vocês, mostrei como é que utiliza a planilha, expliquei os campos, né, que vão ser preenchidos, aqueles que não vão. Quem de fato já mexeu? Quem de fato já parou, baixou a planilha e começou a brincar com ela ali para tentar entender o que está acontecendo e praticar o dimensionamento? Sejam sinceros, tá? Só quem tentou, coloca para mim, só para eu ter uma noção, por gentileza. Porque, veja, a ideia, né, da gente disponibilizar essa planilha para vocês, e eu deixei bem claro que isso foi um presente particular meu, né, para vocês, e não tem nada a ver com a instituição em si, mas, pessoal, a ideia é que vocês pratiquem de fato, né, que vocês tirem informações desse manuseio da planilha, não que só ajude vocês aqui no curso, né, entenderem a teoria, mas também que possa ajudar vocês na prática também, né? Eu estou vendo o pessoal falando aí, né, já fiz orçamentos, né, não sei quantos orçamentos aí utilizando a planilha, então a ideia é essa mesmo, né? Que a planilha sirva de uma ferramenta de cunho mercadológico para vocês mesmos, tá? Então, pelo que eu estou vendo aqui das respostas, não sei se a maior parte da turma, né, mas pelo menos uma grande parte já começou aí a mexer nessa planilha, então já fico mais satisfeito, né? Eu já tenho uma sensação de que ter passado essa planilha para vocês não foi mau negócio. Que a ideia, como eu falei, é que vocês botem a mão na massa. Beleza? Show de bola, tá? Obrigado pelo retorno e pelo feedback aí de vocês. Tá bom? O que mais aqui para a gente falar hoje? Tipos de inversores. Pessoal,
Em algumas aulas, né, principalmente aquela aula em que a gente tratou de motivos de falhas nos sistemas fotovoltaicos, não sei se vocês se lembram, né, dessa aula, estava em torno aí da aula 6, 7, mais ou menos, né, onde nós falamos sobre isso. Lá atrás, a gente já começou a falar, né, de alguns tipos de inversores e de que forma eles se apresentam como soluções ótimas para problemas específicos. Por exemplo, quando nós falamos de sombreamento, foi o que eu falei para vocês, pessoal, o microinversor ele pode ser uma solução importante para ajudar a diminuir o impacto do sombreamento na eficiência do sistema. Falei ou não falei para vocês? Não só o microinversor, né? O que mais que nós falamos lá na parte de sombreamento, na parte de motivos de falhas, né? Falamos também do inversor convencional, né? Aquele modelo mais tradicional, né? Aquele modelo que é centralizado, vamos dizer assim, que tenha entradas independentes. A gente falou bastante sobre isso. E aí eu comentei com vocês que o inversor com entradas independentes, ele pode ser utilizado para aumentar a eficiência em um sistema que tem módulos voltados em uma direção e módulos voltados para outra direção, para não impactar, né, um conjunto no outro. Eu falei para vocês que inversores que têm entradas independentes também podem ajudar no sombreamento, né? Porque as entradas elas têm rastreadores dos pontos de máxima potência independentes, tá? Então, não importa se eu tenho 5 módulos em uma e 10 na outra, desde que atendam os limites de entrada do meu inversor, tá? Mas se elas são independentes, há essa flexibilidade, tá? Então, o primeiro tipo que eu estou trazendo para vocês aí, que a gente basicamente já falou sobre ele também, é o inversor string, né? O inversor string é aquele modelo, né, convencional, como eu estava falando para vocês agora há pouco, só que ele só vai permitir a conexão de uma string ou de várias em paralelo, tá? Qual é a característica central de um inversor string? Ele só vai possuir uma única MPPT. Ah, professor, mas eu vi um inversor string que tinha 2 entradas. Pode ter, tá, pessoal? Eu posso ter um inversor string com 2 entradas, porém, internamente ao inversor, as 2 entradas são o quê? Interconectadas. Então, se eu tenho um inversor com 2, 3 ou 4 entradas, ainda assim, cada entrada tem que receber a mesma quantidade de módulos, porque internamente ao meu inversor, eu vou estar fazendo paralelo dessas strings. Então, aquela condição que a gente falou lá, né, na aula de paralelo, para que seja possível, né, tecnicamente falando, a conexão em paralelo de 2 strings ou mais, eu preciso respeitar o critério da quantidade de módulos por string. Eu não posso ter 9 módulos em paralelo com 5, nem 3 com 1, nem 4 com 10. A quantidade de módulos tem que ser a mesma. Então, é 10 em paralelo com 10, 4 em paralelo com 4, 5 com 5 e assim por diante. Tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. É padrão em instalações de pequeno e médio porte, tá? No caso do inversor string. E dependendo do tamanho do sistema, ele utiliza vários inversores ligados em paralelo para conseguir a potência desejada. Quem aí já viu, pessoal, algum sistema instalado que tinha vários inversores lá, string, tá? Não microinversores, vários inversores string instalados lá na edificação. Alguém já viu, pessoal, alguma instalação aí com essas características, né? Com mais de um inversor? Ninguém nunca viu?
Bom, quem não viu vai ver, tá? O primeiro sistema que eu trabalhei, nós tínhamos dois inversores de 27 kW-pico, né, cada um, 27 kW nominais, e eles operavam em paralelo. Por quê? Por que eu precisava de dois inversores de 27 kW, pessoal? Porque a potência do meu arranjo total de módulos era 58,5 kW, se eu não me engano, tá? De módulos. Então, se eu tenho 58,5, eu preciso de, se eu for utilizar inversores string nesse sentido, né, que a gente está tratando aqui, e eu escolher utilizar um inversor com potência nominal de 27 kW, obviamente, eu vou precisar de dois inversores, 27 mais 27, né, dá 54 kW. Considerando aquela faixazinha de sobrecarga do fabricante, eu conseguiria, como conseguir, fazer a conexão, né, do arranjo de módulos a esses dois inversores string. Professor, qual é a desvantagem de utilizar vários inversores string em paralelo? A principal desvantagem, pessoal, é o custo, né? O custo. Se eu vou utilizar dois inversores, né, ainda mais inversores de potências relativamente altas, como foi esse o caso que eu tratei aqui com vocês, eu vou estar aumentando o custo do meu sistema. Eu poderia estudar outras soluções que talvez me dessem uma viabilidade melhor. Temos as soluções que tratam de microinversores, temos as soluções que tratam de inversores de potências maiores, para que sejam utilizados apenas um, ao invés de dois ou três, enfim. Tá? No final das contas, pessoal, vocês têm que botar na ponta do lápis, tá? O que compensa tecnicamente, mas também financeiramente. Eu estava conversando, eu acho que já até falei sobre isso com vocês, eu não lembro, com um amigo que tem uma empresa, né, de energia solar aqui na cidade, e ele me falou que a preferência dele hoje é trabalhar com microinversores, independente do tamanho do sistema. Pequeno, médio, até grande porte, né? Enfim, grande porte entre aspas de sistemas, ele tem preferido, né, utilizar microinversores. O que, pessoal, em tese, pode encarecer ou não, tá? O seu projeto. Às vezes, a utilização de microinversores vai manter o mesmo custo inicial do projeto ou até menos, certo? Varia muito, depende muito da situação. Mais alguma característica que a gente não falou ainda? Acho que eu falei tudo, né? Aqui temos um exemplo, meus queridos, de um inversor com uma entrada. Olha, ela está bem aqui, nessa entrada. E uma MPPT, obviamente. Se eu só tenho uma entrada, eu só botei uma MPPT. Tá? Que mais? Aqui, pessoal, tem outra imagem. Quantas entradas tem esse inversor aí, pessoal? Por gentileza. Alguém sabe me dizer? Duas entradas, exatamente. Duas entradas. Quem são elas? Deixa eu sinalizar aqui para vocês. Os dois positivos estão aqui, na parte de cima, e os dois negativos aqui, na parte de baixo. Porém, pessoal, esse inversor ele continua sendo um inversor string, porque apesar do fato dele possuir duas entradas, ele possui apenas um rastreador do ponto de máxima potência, ou seja, uma MPPT. O que quer dizer para a gente que essas duas entradas serão necessariamente interligadas internamente aqui
ao inversor. Professor, quando o senhor fala interligadas internamente, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, que dentro do inversor a gente vai estar fazendo um paralelo dessas duas strings, desses dois conjuntos de módulos fotovoltaicos, tanto é que é por isso mesmo que a gente precisa levar em consideração, desculpa aí, pessoal, tá? Que a gente precisa levar em consideração os dados, né, a compatibilidade entre um e outro, tá? Beleza. Vamos seguindo. Deixa eu limpar aqui a imagem. Aqui mais um exemplo, né, de um inversor com duas entradas e uma MPPT. Já falamos sobre isso. Essa caixinha tracejada estaria representando aí a string box, né? A gente vai falar sobre ela ainda, mas adiantando um pouquinho para vocês, a string box é aquele componente do sistema fotovoltaico que vai conter todos os dispositivos de proteção. Chave seccionadora, DPS, disjuntor, quando for o caso, né? Tudo que for de proteção. Pessoal, olha o que diz a norma 16690 para a gente com relação aos inversores. Só vou ler para vocês essa parte aqui de baixo, tá? Cada subarranjo fotovoltaico deve possuir um dispositivo interruptor seccionador para prover a isolação do inversor. Então, muitas vezes a gente encontra, né, nas string boxes 2 DPS, duas chaves seccionadoras. Aí você se pergunta, mas para que tudo isso? Né? Então, pessoal, está lá na norma, certo? Se o seu inversor tiver mais de uma entrada, independente de ser entradas interligadas internamente ao inversor ou não, né? Ou entradas independentes mesmo, cada subarranjo, né, cada série de módulo fotovoltaico vai precisar de um dispositivo interruptor seccionador. Né? Vai precisar de uma chave e de um DPS, né? Cada uma a sua, cada entrada, né? Vai ter que ter os seus dispositivos de proteção. E por conta disso, em alguns modelos de string box, a gente pode se deparar com essa multiplicidade, né, de componentes. Aqui uma imagem para deixar claro para a gente o que é arranjo e o que é subarranjo. Então, arranjo fotovoltaico é tudo, né? São todos os meus módulos, tá? Subarranjo são as strings de módulos que eu conecto, né, à entrada do meu inversor. Nesse caso aí eu tenho duas entradas, né? Então cada subarranjo vai estar conectado em uma dessas duas entradas do meu inversor. Ok, pessoal? Só uma pergunta para vocês. Esse modelo aqui de inversor é saída monofásica ou trifásica? De acordo com a representação que está mostrada aí na imagem. Isso aí. Monofásica, tá, pessoal? Fase, neutro e proteção. Já vi essa string box aqui em Mato Grosso do Sul. Beleza. Ele gosta muito e não quer colocar solar na casa dele. Quem, pessoal? Aí eu acho que é uma conversa entre vocês, né? Ok. Professor, as entradas sempre terão conectores diferentes para que não haja um erro na montagem e conexão do inversor? Pergunta boa do Thiago Freitas aí. Thiago, se na entrada do inversor você tiver conectores MC4, fica muito fácil a gente distinguir quem é quem, porque eles têm o positivo, o seu modelo, e o negativo também, um modelo equivalente, né, correspondente. Porém, alguns inversores eles mudam, né, essa forma de conexão.
Tem inversores que você vai conectar no borne, né, desparafusando, enfim, fazendo essa conexão do tipo borne. E tem, pessoal, outros inversores, né, principalmente alguns mais recentes, que estão sendo lançados aí no mercado, que eles já trazem na sua entrada e saída conectores parecidos com aqueles conectores da Vago, de conexão automática. Não sei se vocês sabem, né, que conector é esse, que é um que você já isola ao mesmo tempo que você faz a emenda, né, com o conector da Vago. Ele já tem a característica de isolar, não precisa passar a fita isolante. Eles não têm aterramento? Tem sim, pessoal. Inversor tem aterramento, módulo tem aterramento, DPS tem aterramento, tá? O que mais? Pessoal, monogâmico não é a mesma coisa que monofásico, não, tá? Professor, um amigo me falou que já tem empresas que vendem o kit fotovoltaico e fazem projeto. Basta apenas você enviar para eles uma foto da sua conta de energia. Em cima do seu consumo, eles já fazem o projeto para zerar a sua conta de energia. Esse é um comentário do Davi. Davi, realmente eu conheço assim, né? Eu sei que existem empresas atuando no mercado dessa forma, mas se eu pudesse, você me permitir dar uma opinião particular, pessoal, né? Se vocês me permitirem, eu diria o seguinte: eu sou um pouco chato para essa questão de, enfim, projeto e instalação, né, de sistemas fotovoltaicos. Eu gosto das coisas muito bem feitas, né, e organizadas, seguindo as principais etapas que, na minha concepção, devem ser seguidas para garantir o sucesso de uma instalação. Então, por exemplo, o que você relatou aí para mim suprime aquela questão da visita técnica que você faz a um cliente, por exemplo, para poder averiguar aquelas questões de, como é que eu posso dizer, surpresas, né? Imprevistos, que você não conta com eles, mas que se eles existem ali na edificação e podem atrapalhar ou até mesmo ajudar a sua instalação, o ideal é que você os leve em consideração. Então, essa questão aí de você simplesmente fazer um dimensionamento com base na conta de energia, você consegue fazer, né? Não tem problema nenhum. Mas o projeto ele tem que envolver outras coisas. Tem que levar em consideração aí o layout, né, de que forma você vai instalar os módulos, a questão estrutural mesmo do telhado, se suporta ou não, né? Então todas essas coisas acabam sendo passadas por cima, né, por essas empresas que fazem esse tipo de compromisso. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou simplesmente dizendo para vocês qual é a minha opinião com relação a isso. O que é que eu acho que seria talvez mais, bom, como eu falei, né? Que vai aumentar mais as chances de sucesso de vocês. Beleza? O aterramento CC pode ser feito junto com o quadro CA. Em geral, a gente conecta, né, os barramentos de terra dos quadros e faz aí uma equipotencialização e deles a gente faz a conexão com a terra, que seria de fato o aterramento. O problema é que quando tu libera o projeto, tu tem que saber para que você larga, a recompensa fica para o engenheiro. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, tá, Gui?
Lineker. Tem que ser analisado o local onde vai ser instalado, pois já vi módulos durante o dia na sombra e não atende ao pedido do cliente em relação à instalação. Perfeita, perfeita a colocação do Lineker, pessoal. Módulos mal posicionados, enfim, módulos mal instalados, né? Mal dispostos ali naquela área disponível que eles têm para serem instalados, eles podem resultar, né, em impactos de eficiência no sistema. Como vocês estão vendo aí no exemplo do colega, e não é muito distante do que algum exemplo que alguma vez na vida vocês já se depararam, né? E de fato, pessoal, a visita técnica, essas considerações entre linhas, né, os pormenores, eu diria que faz a diferença. Eita, cansaço, pessoal. Meu Deus do céu. Recomendo aí para vocês, se for possível, que vocês não virem noite estudando, porque o rendimento no outro dia é péssimo. Eu já estou com sono já desde 7 horas da noite, porque eu fiquei até umas 4 da manhã fazendo coisa ontem, né? De ontem para hoje, acordei hoje 6, e aí a gente vai levando, né, uma coisa por cima da outra e no final das contas o rendimento não é a mesma coisa, né? Bom, um parênteses aí para você. Pessoal, já falei da Refusol para vocês em algum momento. Marca muito boa também, tá? Aí é só para ilustrar o modelo de inversor para vocês. Tem o da Fronius, que eu já falei bastante, mas tem esse outro modelo da Refusol que é muito bom também. Tá? O que mais? Inversor multi-MPPT. Ora, se eu falei para vocês que o inversor string ele vai ter apenas um rastreador do ponto de máxima potência, portanto, uma MPPT, inversores multi-MPPTs eles vão ter várias MPPTs diferentes, 2 ou mais. Então, a um inversor multi-MPPT, pessoal, eu posso conectar mais de uma string de módulos fotovoltaicos com características diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, um inversor com 2 entradas e 2 MPPTs diferentes, distintas, né, entre elas. Então, posso conectar em uma entrada 3 módulos, por exemplo, em série, e na outra eu posso conectar, sei lá, 8 módulos, né? Então, quantidades diferentes de módulos eu posso utilizar nesse contexto, porque eu tenho rastreadores de pontos de máxima potência independentes. Então, enquanto uma parte do conjunto de módulos estiver sendo otimizada, né, na sua geração por um rastreador do meu inversor, o outro conjunto vai estar sendo otimizado por um outro rastreador. Então, no final das contas, todo mundo sai ganhando aí de forma bem bacana. Sem contar, né? E aí eu coloquei para vocês no material que esse tipo de inversor, né, multi-MPPT, ele costuma ser mais barato do que aquela alternativa que nós comentamos de ter vários inversores string operando em paralelo entre eles na rede. Então, uma solução como essa seria, bom, pode ser mais barato, né? Percebam que é muito parecido, né, o modelo de um inversor com múltiplos rastreadores, né, múltiplas entradas, com relação ao modelo que eu tinha mostrado anteriormente. Inclusive as entradas, ó, nesse caso aqui, são 2 também. 2 positivos e 2 negativos. A diferença, nesse caso, é que cada entrada aqui, pessoal, vai ter um rastreador diferente, certo? Então, você pode conectar quantidades de módulos diferentes entre elas. Beleza? Essa marca eu não vejo muito ela sendo utilizada. Eu utilizei ela acho que foi no curso de instalador que eu fiz lá na Unicamp, há alguns anos atrás, que eles têm um inversor exatamente como esse aí, da Ingetim. Mas na prática eu não tenho visto muito, não.
pessoal trabalhar com esse fabricante, né? Pelo menos não aqui na minha realidade local, tá? Pessoal, olhem para essa imagem aí, por gentileza. Aliás, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa. Só um minutinho. Pronto. Perdoem, tá, pessoal? Estou bocejando toda hora aí, mas é assim mesmo. Turma, vocês estão vendo aí esse slide? Pois bem, por gentileza, pessoal, quantas entradas vocês estão identificando nesse modelo de inversor? Quantas entradas, tá? Por gentileza. E aí eu quero que vocês voltem a participar comigo mais uma vez. Tá? Quantas entradas a gente tem aí nesse modelo de inversor? Vamos lá, todo mundo respondendo aí. Estou acompanhando aqui, certo, pessoal, as respostas. A maioria está dizendo que são 4 entradas e tem algumas pessoas que acham que são 2. Beleza. Posso dar a resposta certa para vocês? Resposta certa é 4 entradas. Então, eu tenho aí, pessoal, vou até mostrar para vocês aqui, ó, um conector positivo e um negativo juntos formam um par de entradas, naturalmente. Da mesma forma, se vocês analisarem aqui embaixo e aqui do lado, nós vamos ter esses mesmos pares de conectores. Tá? Pessoal, se eu tenho aí 4 entradas, por que eu tenho aqui um A e um B? Alguém saberia me dizer? O que seriam esses A e B aí? Ninguém se arrisca? É isso mesmo. Isso aí. O A e o B, pessoal, eles estão representando aí as MPPTs, os rastreadores do ponto de máxima potência. Então, é como se eu tivesse no lugar do A MPPT1 e no lugar do B MPPT2. Nesse caso, aí, eu consigo conectar até 4 strings de módulos fotovoltaicos, como vocês, enfim, devem ter percebido. E aí tem uma coisa curiosa, que vale a pena comentar com vocês. Os módulos da string 2 e os módulos da string 1, que estão ambos conectados aqui à entrada A, internamente estarão interligados entre si, né, fazendo aquela velha ligação em paralelo que a gente já conhece. Da mesma forma, aqui, no lado B, que seria uma outra MPPT, nós vamos ter o mesmo esquema. Internamente, o inversor vai estar sendo feita uma conexão, interligação em paralelo entre essas duas strings aqui, ó, 3 e 4. Beleza? Eu coloquei para vocês uma explicaçãozinha aqui no slide, tá? Eu vou disponibilizar, na verdade já disponibilizei em PDF. Então depois vocês dão uma lida com carinho para, enfim, né? Entenderem melhor. E o último, na verdade o penúltimo tipo de inversor, pessoal, que faltou nós comentarmos, é o inversor central, que é utilizado muito em usinas fotovoltaicas, fazendas solares, sistemas maiores, né? E mais parrudos.
Eles são mais utilizados para sistemas com potência de 100 kW ou mais, e uma desvantagem considerável na utilização desses inversores centrais é que quando aparece algum problema e você precise fazer a manutenção do equipamento, ele vai ficar todo ele fora de operação, certo? Que é como se fosse um armário gigante interconectado, né, com as suas funções, e aí a gente tem esse cenário, né? Algumas imagens para vocês aqui, ó, dos armários, né, que são, na verdade, inversores centrais, né? Um da ABB e o outro da Growatt. E para a gente finalizar, o microinversor. O microinversor, pessoal, ele vai ser conectado individualmente aos módulos, né? Então, a ideia é que você, como é que eu posso dizer? Flexibilize a operação do sistema com a utilização do microinversor. As potências nominais desses microinversores, elas variam de até 1.400 watts, mas eu acho que nem chega a tanto, é um pouquinho menos do que isso. Em geral, pessoal, pensando nas marcas mais difundidas no mercado, é de 1.400 watts para baixo, tá? O máximo de conexão que nós podemos fazer a um microinversor é de até 4 módulos, certo? Por microinversor. Tem modelos com menos entradas, né? Tem microinversor de 2 entradas, por exemplo, e hoje eu tenho aí, já conheço inversores com até 4 entradas, né? Sei que eles existem, estão sendo utilizados no mercado. As eficiências um pouquinho menores, né, pessoal, do que inversor string. Não precisa de cabeamento CC porque não tem string box. Então eu conecto diretamente o meu módulo ao meu inversor. E facilita o investimento progressivo também, né? Que é muito bom, muito importante isso aí. Algumas imagens dos microinversores para quem não conhecia. Nesse caso aí são microinversores da AP Systems, né? E aí, pessoal, eu tenho um modelo com 2 entradas aqui e um outro com 4 entradas aqui, certo? Então é isso. Pessoal, alguém sabe me dizer aí, vai ser difícil vocês sinalizarem para mim, né? Mas qual a estrutura do microinversor que a gente vai utilizar para conectá-lo? A estrutura de suporte e fixação? Eu já tinha falado para vocês que o microinversor ele vai ser instalado junto ao módulo fotovoltaico na própria estrutura, pessoal, metálica dos módulos. Se eu não falei, estou falando agora, tá? Como o Guilherme acabou de pontuar para a gente, ele vai ficar embaixo dos módulos, né, protegido ali. E essas alças metálicas que vocês estão vendo aqui, elas vão ser utilizadas para conectar o microinversor a essa estrutura metálica dos módulos. Perfeitamente, certo? Bom, pessoal, tem mais um modelo aqui da Renovige, mas basicamente a mesma coisa, né? Só para ilustrar um outro fabricante aqui para vocês. E veja, eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou encerrar a aula por aqui por 2 motivos. Primeiro, porque eu não vou começar a parte de estrutura, né, de suporte e fixação agora, porque senão, enfim, a gente vai parar antes do meio do próximo tópico do curso. E o segundo motivo é que eu estou morrendo de sono aqui, pessoal. Não vou negar para vocês, não. Cansaço bateu legal aqui mesmo. Estou quase dormindo na cadeira aqui. Mas não é problema de vocês, não. Certo? Isso é problema meu. De todo e qualquer modo, a gente concluiu o que era previsto para hoje. Não sei se vocês perceberam, mas nós já concluímos a parte de inversores com essa apresentação dos tipos. O que está faltando a gente falar de inversores, que é importantíssimo para vocês, enquanto instaladores, é a parte de integração, né, de conexão com a rede, inicialização, de que forma a gente vai fazer a conexão do inversor com a rede para
possibilitar que a injeção de energia gerada pelo sistema ela se efetive na rede e alimente as cargas e faça todo o processo tal qual a gente espera que aconteça. Então, na próxima aula, eu vou explicar para vocês exatamente como é feito isso, né, na prática, a integração e a conexão do inversor com a rede de fato. E a gente começa a falar sobre estrutura de suporte e fixação. Beleza? Algumas dúvidas que eu não tirei, pessoal, tragam na próxima aula novamente, por favor. Eu vou dar um tempinho, bata um print, uma foto aí dos comentários. Eu acho que eu vi uma ou outra dúvida que eu não consegui responder. Vocês podem trazer na próxima aula que eu respondo para vocês, tá? Certo? E outra, não esqueçam de acessar o link de material de aula. Tem exercício de inversores lá bem bacana para vocês. E aí pratiquem e também qualquer dúvida tragam na próxima semana. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana, né? Porque a gente não vai se ver mais também. Até a próxima semana. E até a próxima aula, tá, pessoal? Forte abraço a todos.